Olá, eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional, e é muito bom estar com você aqui em mais um encontro do Celebrando Restauração. Seja muito bem-vindo, de onde quer que você esteja aí no nosso Brasil afora, aí, seja muito bem-vindo a este encontro dessa noite. E você já sabe o que eu vou te pedir, né? Já sabe sim, vou pedir para você compartilhar esse encontro aqui nas suas redes sociais. Não só compartilhar, mas primeira coisa, curtir. Tá no Facebook? Dá uma curtida, manda sua reação lá pra gente acompanhar que você está aqui com a gente. E logo em seguida, compartilha, tanto para quem está no Facebook, como para quem está lá no YouTube. Curte e compartilha, espalha esse encontro aqui do Celebrando Restauração em todas as suas mídias sociais para que mais pessoas participem aqui com a gente. E eu quero pedir uma coisa diferente nessa noite, tá? Para a gente poder interagir. A gente está acompanhando o chat agora, nesse exato momento. A gente está acompanhando aí e interagindo com você. Então eu queria pedir o seguinte, coloca aí no chat de onde você está falando, de onde você está falando. A gente tem pessoas aí do Brasil inteiro fazendo o Celebrando, do Brasil inteiro, literalmente, de norte a sul do nosso país. Tem pessoas aqui fazendo o Celebrando na Primeira Igreja Batista de Curitiba e a questão do online abriu essa oportunidade, né? Então a gente quer saber onde é que você está assistindo essa transmissão aí. Põe lá no chat para a gente poder interagir aí com você e celebrar aí a sua cidade, de onde é que você está falando aí. E a gente quer orar, começando aí esse encontro, mais esse encontro do Celebrando Restauração. Pai querido, muito obrigado por mais esse encontro do Celebrando. Quero eu te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor venha nos abençoar, nos conduzir aqui nesse processo que o Senhor tem para a nossa vida. Abrimos o coração para receber aqui tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Usa a cada momento o louvor, o testemunho, o estudo, Pai, para nos conduzir nesse processo de restauração, Pai. Que a gente possa sair desse encontro mais consciente do que o Senhor quer de nós, Pai. E que literalmente a gente possa se render, que é a lição de hoje, Pai. Que a gente possa aprender literalmente o que é a rendição, Pai querido. A gente possa se entregar completamente a esse processo na nossa vida e na nossa alma, Pai. Assim a gente pede, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Amém, 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 amém. Vamos adorar a Deus aí com a Roseliane. Não só ouça a canção, cante a canção aí junto com a gente nesse momento. Olá, boa noite. Sou Roseliane, sou filha muito amada de Deus e luto com algumas coisas que a gente vai descobrir no decorrer do tempo. E nessa noite eu quero convidar você a adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, a dedicar esse tempo e adoração ao Senhor, mas no meio dessa canção declarar quem você é em Jesus. Eu sou filha amada de Deus. E você? Você pode declarar isso nessa noite? Aquele a quem Deus libertar verdadeiramente será livre, diz a palavra de Deus. Então creia nisso, querido. Você pode se olhar e achar tão insignificante a sua história. Não, Deus olha para você e Ele se importa com você e com a sua história. Eu sou resposta do agir de Deus. E ainda continuo nesse ciclo, continuo neste tratamento, nessa caminhada de restauração. Então convido você também, querido, a declarar isso e a caminhar comigo esse momento de restauração. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Vamos declarar isso juntos? Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Mesmo sendo um pecador, morreu
sim, morreu por mim. Vamos declarar? Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Mesmo sendo um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Que você é escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Diga, sou filho de Deus, sim, eu sou. Jamais esqueça a verdade, querido. Você é filho de Deus, amado por Ele. Deus abençoe. Olá, eu sou a Priscila, filha muito amada de Deus, vencendo a codependência emocional, a vontade de agradar, vontade de controlar e a ansiedade. E tenho andado cansada. E também foi mais ou menos assim que cheguei ao CR. Ao longo de minha caminhada cristã, aprendi o valor de conhecer a palavra de Deus, as poesias, as músicas cristãs e desenvolver uma vida devocional, pois em tempos difíceis posso contar com o Espírito Santo para me trazer à memória o socorro, o remédio, o refúgio que eu preciso. Em 2012, eu e minha família vivemos o momento mais triste de nossa história. Meu irmão, jovem, saudável, meu melhor amigo, repentinamente faleceu. Uma das estratégias para lidar com o meu processo de luto e viver uma vida diferente do que eu vinha vivendo, mais significativa, foi buscar um grupo de apoio na igreja. Um lugar, um grupo que eu pudesse confiar. Eu nasci em um lar cristão e minha decisão de reconhecer Cristo como Salvador e Senhor aconteceu quando eu tinha 8 anos. Mas apesar disso, eu tinha com Deus um relacionamento distante e superficial, como eu tinha com todos. Eu me acreditava sem valor, indesejada e sempre deslocada. Acreditava que para ser amada eu precisava ser necessária.
Com a morte do meu irmão, isso tudo se fez mais forte. E decidi que estava cansada de mim e de ser como eu era. E se Deus podia fazer algo, eu me entregaria pela primeira vez na vida, obedeceria a toda a instrução que me fosse dada. E se Ele não mudasse a minha vida, eu entenderia, enfim, que eu realmente estava certa e que Ele não podia fazer nada por mim e eu não podia ser mesmo amada e aceita. Fui fazer o primeiro ciclo do Imensurável Amor de Deus em setembro de 2012 e o primeiro ciclo do CR no início de 2013. E nesse processo, eu pude enfim enxergar com clareza as marcas do amor de Deus por mim, pude entender que Ele não erra e não errou ao me colocar para nascer na minha época, na minha família, crescer na igreja em que eu nasci, estudar nas escolas que eu estudei. Enfim, que há muito tempo Ele falava comigo e me mostrava meus dons e fragilidades, o que eu deveria desenvolver e tratar, mas que eu, por teimosia, medo de julgamento e rejeição de outras pessoas, não me dispunha a viver. Achar que para ser amada e aceita eu precisava ser necessária me fez ser uma ótima prestadora de serviços. Sempre servindo, sempre correndo, sempre com a agenda cheia, sempre em busca de mais e sempre cansada. Em 2015 eu estava bem melhor, com maior entendimento do meu valor e com uma autoestima quase saudável. Mas o medo da rejeição me assolava e eu me cansava em tarefas que eu não queria e fugia das tarefas que eu sabia que tinha que enfrentar. Me lembro de um dia chegar em casa tão cansada, com dor, cheia de trabalho para fazer, olhar para os meus livros e cadernos de devocional e pensar: hoje não vou fazer. E dizer: Deus, só quero te dizer que estou muito cansada. Dormi, acordei com o carinho dos meus sobrinhos e uma mensagem de uma amiga, que também falava que estava cansada e cheia de tarefas. Naquela hora me lembrei do meu texto de devocional, Isaías 40, 20, 28 a 31. Mandei para ela e ri de mim mesma, pois era a resposta que eu precisava. Naquela noite, enquanto eu pensava em tudo que tinha acontecido naquele dia, nos trabalhos, nos desafios que eu tinha pela frente, pensei na minha vontade de fugir, mas também no conflito de dizer não agora e saber que eu precisaria resolver essas tarefas em algum momento. Então me lembrei da canção Tal Qual Estou. E cantei, chorei e me lembrei da primeira vez que falei a um grupo de mulheres cristãs. Eu já era adulta e foi antes da morte do meu irmão. Eu falei sobre a história de Ruth, sobre querer ver o percurso todo, mas que Deus, em sua sabedoria, não nos revela nossa trajetória, mas que como um mapa muito grande, a vida vai se abrindo aos poucos para conhecermos o nosso caminho. O destino, sim, eu já sei, o final é o céu, mas o percurso eu desconheço, está nas mãos de Deus. E falei que era bom que fosse assim, que Ele revelasse seus planos aos poucos, porque senão não aguentaria, não saberia o que fazer. E no final do meu esboço, à mão, eu escrevi: se der tempo, contar a composição da música Tal Qual Estou. No dia, não deu tempo. Eu resgatei aquele papel meses depois da morte do meu irmão. Um dia em que eu me questionava se deveria ou não falar com mulheres, se deveria ou não me envolver no trabalho da igreja. Eu estava tão triste e achava que nada poderia sair de bom de mim. E daí eu vi o que tinha escrito. A letra tem um trecho que diz assim: tal qual estou, eis-me aqui, sem esperar que a vida possa melhorar. Tal qual estou, me achego a ti para me encher do seu poder. Eu obedeci e naquela tarde falei àquelas mulheres e foi abençoador estar ali. A partir do passo sobre a entrega, comecei a entender que naquela época, quando eu entrei para o CR, quando eu resolvi lidar com o meu luto, eu estava tal qual estou, obediente a Deus. E hoje, eu estou fazendo. Eu cumpro as minhas tarefas, mas volta e meia questiono se será mesmo, se devo aceitar os desafios, se devo dizer não. E é tão fácil cair numa fuga de desobediência, deixar para lá as questões importantes que não são urgentes.
e não realizar as tarefas que Deus me dá e me dizer cansada. Tenho que lutar para que o cansaço não me conduza a essa fuga de desobediência passiva. E ao me entregar, abrindo mão do medo da rejeição e do julgamento, eu cumpro as tarefas que Deus me dá e que são as que formam o meu caráter. Nessa entrega, eu aprendi que sou a Priscila, filha muito amada de Deus, porque Deus amou a Priscila de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que quando eu cresci, eu não mais perecesse, mas tivesse a vida eterna. Como é bom poder reconhecer os bilhetes de amor que Deus deixa para mim ao longo da minha caminhada. Obrigada por me ouvirem. Hoje a gente está fazendo uma transição aqui de passos. A gente está saindo do passo de número 2 e entrando no passo de número 3. Então estamos indo para o passo 3, lição de número 5, dentro desse nosso material aqui que a gente tem divulgado sempre, 12 passos, guia de estudo para grupos do Celebrando Restauração. Esse material não é obrigatório que você adquira, mas se você quiser tê-lo, é muito bom para que você possa responder às questões. A gente recomenda que você tenha. Ele é o nosso guia de estudos aqui e ele é da editora Palavra, quem edita ele aqui também, quem o criou, quem o escreveu, Celebrando Restauração, da Igreja Batista Central de Fortaleza, né, do qual carinhosamente aqui a gente manda um abraço também para os nossos queridos lá, o Nelson e a Rosvita, que foram os criadores desse material aqui. A gente quer pensar hoje na lição de número 5, nessa transição de passos, que fala sobre a rendição. O passo de número 5 é o passo da entrega. E eu sempre gosto aqui, você sabe disso, de revisar aqui os nossos passos. O passo 1 vai dizer o seguinte: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos, e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 vai dizer o seguinte: viemos a acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. E o versículo base aqui do passo de número 2 é: porque Deus está operando em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que Ele quer. Na Bíblia Viva, uma paráfrase da Bíblia, não é uma tradução, mas é um versículo interessante para a gente utilizar nessa versão aqui da Bíblia. Qual que é a ideia do passo 1 e do passo 2? Lembrar para a gente que no passo 1 eu admiti, e no passo 1 eu reconheci, eu saí da negação, reconheci que eu tenho um problema, mas eu não posso só ficar nesse problema. Eu preciso entender que existe um poder superior que vai me ajudar. Eu coloco a fé em ação. Então, passo 1, eu reconheço. Passo 2, eu tenho fé. E no passo 3, o que eu faço? No passo 3, eu entrego. O passo 3 é o passo da entrega. E o passo 3 vai dizer o seguinte: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O versículo base desse passo é o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. O versículo base também desse passo diz o seguinte: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A ideia aqui da rendição é o seguinte: eu vou me entregar literalmente ao processo, eu vou confessar, eu vou entregar. E se eu fizer isso, eu me render, então a salvação também vai vir sobre a minha vida. O problema central que eu quero trazer aqui, eu sempre faço dessa forma, né, aqui na apresentação das lições, é o seguinte: o que é rendição? O que é rendição? A gente sempre fala isso, principalmente no contexto evangélico aqui da palavra, vou usar assim, tá? Rendição é eu estar lá no culto e levantar as minhas mãos para o céu e dizer: Senhor, eu me rendo. Lá no momento do louvor, da adoração, levanto as minhas mãos e canto, inclusive, eu me rendo. Mas é isso que é rendição? Só no momento ali de louvor, de adoração, é isso que é rendição? Será que é só isso?
faz parte disso. Mas será que é só isso? Não. É muito mais do que isso, o processo de rendição. O Philip Yancey, um escritor, ele coloca o seguinte: a verdadeira fé não busca tanto manipular a Deus para que faça a nossa vontade. Ele busca nos posicionar para que façamos sua vontade. O que o Philip Yancey está dizendo aqui? Que rendição é o seguinte: não é simplesmente levantar as mãos no culto, faz parte, mas eu entender que eu me entrego de tal forma a Deus que eu busco agora me posicionar para fazer do jeito certo, me posicionar para fazer do jeito de Deus, a sua vontade. E a Bíblia vai dizer o seguinte, lá em Romanos 12, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então vai ter muitos benefícios para a minha vida se eu fizer a vontade de Deus. Eu não vou tentar manipular a Deus. Sabe por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente acredita assim sobre a questão da rendição. Eu vou me render para ter a bênção. Como se a bênção de Deus ela fosse algo separada do próprio Deus. Deus está aqui e a bênção de Deus está aqui. Algo separado. Algo, uma matéria fora do próprio Deus, que estivesse fora de Deus e que eu pudesse manipular essa bênção de Deus com palavras mágicas, a ponto de eu ser abençoado por isso. Então eu vou lá olhar para a bênção de Deus e eu determino a bênção de Deus sobre a minha vida. É assim? Não, vou tentar manipular a Deus para que essa bênção alcance a minha vida. Na rendição, eu tiro alguns elementos da minha vida. Quais são os elementos que eu tiro da minha vida? Quando a gente se rende, a gente para de tentar fazer o trabalho de Deus. Muitas orações que a gente faz, e eu acredito que você concorde comigo, coloca aí no chat se você concorda com isso. Muitas das nossas orações, às vezes, não sempre, tá? Mas elas são tentativas de ensinar a Deus como fazer. São tentativas de ensinar a Deus como fazer do nosso jeito ainda. Ao invés da gente orar e dizer, Deus, faz a tua vontade, a gente ora e fala assim, Deus, mas eu acho que poderia ser feito desse jeito aqui, Senhor. Faz dessa forma, faz desse jeito, faz daquele jeito. Mas a gente não se rende, porque quem se rende entrega na vontade de Deus. E entenda o que eu estou falando, não estou dizendo para a gente deixar de orar especificamente sobre algumas coisas que a Bíblia pede para a gente orar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre orações, determinadas orações específicas, que a gente sabe que depende também da nossa mudança e que a gente sabe que a gente precisa se entregar ao processo. Daí a gente não se entrega e quer que um raio caia do céu e que Deus mude a situação, que muitas vezes depende da nossa mudança. A gente para de fazer o trabalho de Deus, principalmente com relação ao controle. Por isso que eu coloquei uma pergunta ali, controle? Controle? Será que a gente tem o controle mesmo das coisas? Nesse momento que a gente está vivendo aí de pandemia e tudo mais, a gente tem o controle? Tudo isso está mostrando para a gente que a gente não tem o controle de absolutamente nada. A gente não tem o controle. Comportamentos, mudanças, justificativas, desculpas, podemos apresentar várias delas, né? Mas na rendição, a gente começa a parar de tentar fazer o trabalho que Deus tem que fazer e se rende, se entrega ao processo. Deus, Ele não exige perfeição. Render-se nos leva a confiar em Deus. O Senhor Deus diz, Isaías 55, 8 e 9, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos,
e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. O que é rendição? É confiar em Deus diariamente. É se permitir entregar-se diariamente. Aqui, no Celebrando, a gente vive, como a gente coloca lá na oração da serenidade, um dia de cada vez. Como é que a gente se rende a Deus? Como é que a gente pode se render a Deus? Primeiro, quando a gente sabe que a gente é amado por Deus e que a gente foi criado para ter um relacionamento com Ele. Segundo, quando a gente reconhece que o nosso pecado nos afasta de um relacionamento pessoal com Deus. Terceiro, quando a gente coloca a nossa fé em Cristo para termos um relacionamento pessoal com Deus. A nossa confiança em Jesus, ela dá início a um relacionamento de uma vida inteira com Ele. E Deus, Ele se compromete conosco. Quando a gente fala aqui do passo da rendição, a gente está lembrando que esse é um passo de liberdade. Como assim de liberdade? Porque a gente decidiu viver a nossa vida de um jeito diferente, entregando ela para Deus. Nós tomamos uma decisão. Qual foi essa decisão? De rendição. Decidimos entregar a nossa vida e a nossa vontade aos cuidados de Deus. Quando ele fala vida e vontade, ele está falando no todo. Tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem, todos os nossos sonhos, todo o nosso desejo de controlar, todos os nossos comportamentos compulsivos, tudo aquilo que a gente é em essência, eu vou dizer assim, eu entrego, eu me rendo. O único jeito da gente vencer, querido, é de uma forma, a gente se abandonar no altar de Deus. Sabe como que você vai conseguir vencer? Se abandonando no altar de Deus. Isso é rendição. É chegar no altar de Deus e dizer assim, está aqui, Senhor, a minha vida. Está aqui, Senhor, as minhas vontades. Está aqui, Senhor, tudo aquilo que eu tentei fazer e não consegui. Está aqui, Senhor, os meus sonhos, que às vezes são tão pequenos, tão mesquinhos. Está aqui, Senhor, eu entrego, eu me rendo, eu dou tudo aqui para o Senhor, as minhas tentativas de manipulações, inclusive do próprio Senhor. Eu entrego aqui, eu me rendo. Chega, eu não quero mais agir e fazer do meu jeito. Eu quero fazer do jeito do Senhor. Isso é rendição. Sabe, eu quero levar aqui você a pensar no seguinte, é uma pergunta aqui para a gente levar para os nossos grupos hoje. Existe uma ou mais áreas da sua vida que você não deixou que Cristo fosse o mestre, fosse o Senhor da sua vida? Quais são estas áreas? Quais são elas, né? Por que a gente pensa nessa pergunta? Eu preciso permitir que Cristo venha começar a ser, de fato, o Senhor de áreas da minha vida. Se eu tenho problemas com determinados tipos de compulsões, preciso permitir que Cristo me ensine a fazer do jeito correto. E eu só vou conseguir vencer tudo isso quando eu me abandonar no altar de Deus. Se eu tenho determinados tipos de feridas e preciso de cura, eu só vou entender que eu vou conseguir a cura quando eu me abandonar no altar de Deus e permitir que Ele coloque o bálsamo sobre as minhas feridas. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Coloca as feridas acima de Deus. As prioridades estão erradas. Eu preciso colocar Cristo acima das minhas feridas. E muitas vezes a gente deixa a ferida,
a compulsão, a dor, a falta de perdão, a amargura ser o Senhor da nossa vida. O problema é que tudo isso que eu coloquei aqui são péssimos senhores, que vão levar a nossa vida literalmente para a derrota. Quais são as áreas da sua vida que você não está deixando Cristo ser o Senhor? Quais são elas? Queria que hoje você levasse aí essa pergunta aí para o seu grupo de partilha. E eu creio que vai ser uma bênção a gente poder partilhar junto sobre tudo isso. Deus tem algo para ministrar hoje na sua vida, abrindo aqui o coração. A gente sempre fala aqui no Celebrando o seguinte: a doença sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. Se permita abrir o coração. Sim, se permita abrir o coração. Se permita abrir e falar daquilo que está doendo. Se permita ouvir a partilha das outras pessoas para que Deus também ministre cura no seu coração. Se permita ouvir a palavra de Deus que está sendo ministrada agora, para que Deus também estimule a fé no seu coração. Mas não deixe de aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando de manifestar isso num lugar seguro, protegido por Deus, protegido por pessoas. Partilhe, fale das coisas que estão no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Caminhando aqui para o nosso final de estudo, a gente sempre lembra aqui no finalzinho a oportunidade que você tem de semear nesse ministério através do seu dízimo, da sua oferta, né? Ofertando aqui para o Celebrando Restauração. Fazendo esse momento com alegria, sem constrangimento, sem peso no seu coração. Tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, entregando para você também esse material de uma forma bonita, de uma forma bem editada. Tudo isso gera aqui investimentos, né? E a gente quer te convidar a fazer parte desses investimentos também, trazendo aqui a sua oferta para o Celebrando Restauração. Você pode fazer isso de várias formas e você vai ver aí na nossa tela agora. Vai ter um QR Code aí. Você tem a oportunidade de apontar aí a câmera do celular para um desse QR Code, vai ser direcionado ali para as contas da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Você pode fazer isso por Pix, PayPal, transferência bancária e permita aí, né, nesse momento, contribuir também com o nosso ministério. Você tem que enviar o seu comprovante aí para esse e-mail que está aparecendo na tela, contribuical@pibcuritiba.org.br, indicando lá oferta para o Celebrando Restauração. Não deixe de contribuir com a gente, não deixe de contribuir com esse ministério aqui, que é uma bênção aí na vida de tantas pessoas. Com a sua contribuição, a gente consegue chegar mais longe aqui, levando também o Celebrando para cada vez mais pessoas. Então, não deixe de semear nesse ministério. E a gente sempre termina aqui com a nossa oração da serenidade. Quero te convidar aí cada vez mais a decorar a oração da serenidade. Conversa aí com seu grupo de partilha se vocês estão conseguindo decorar a oração da serenidade, hein? Conversa lá com seu líder, faz um propósito lá de decorar até o final do ciclo do Celebrando a oração da serenidade. Vamos lá, diz assim: Deus, concede-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para saber qual é a diferença, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para chegar à paz e, como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como eu gostaria que fossem, confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e plenamente feliz ao seu lado na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixa aí de espalhar o nosso encontro do Celebrando Restauração nas suas mídias sociais. Compartilha mais uma vez aí, se você chegou depois, compartilha o nosso encontro do Celebrando, curte e compartilha nas suas mídias sociais. Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro aqui do Celebrando Restauração.